Olá, meu nome é Ana Clara Freire da Cunha Bastos, sou estudante de medicina do oitavo período da Universidade Católica de Brasília e hoje irei apresentar uma revisão de literatura sobre a anemia da doença renal crônica. Esse trabalho foi feito em conjunto com outra estudante de medicina, chamada Ana Clara Gomes Mesquita, e orientado pela doutora Dirlane Márcia Lopes Bastos. A insuficiência renal crônica é uma patologia caracterizada pela redução progressiva da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. Mas vale lembrar que uma das suas complicações mais frequentes é a anemia, que é originada por um desequilíbrio inflamatório crônico que gera deficiência tanto de eritropoetina quanto de ferro. Essa situação está associada a um aumento de internações hospitalares, da mortalidade e uma pior qualidade de vida dos pacientes acometidos. Para a realização desse trabalho, buscamos referências em periódicos científicos que continham os descritores anemia e doença renal, tanto isolados quanto em conjunto. E eles foram procurados nas bases de dados PubMed e Lilacs nos últimos 5 anos. A doença renal crônica é caracterizada pela perda gradual e irreversível da função renal, que leva em estágio final à incapacidade de manter a normalidade do meio interno do paciente. O que isso quer dizer? Que a doença renal, quando vai se avançando, ela perde a capacidade de manter a homeostase do corpo do paciente acometido. Entre as suas principais complicações, destaca-se a anemia, que está atrelada a uma deficiência relativa de eritropoetina. Vale lembrar que a eritropoetina é um hormônio que, em sua grande maioria, produzido no córtex renal e o restante no fígado. A sua função é estimular a produção eritrocitária. Quando esse hormônio se encontra reduzido, ele desencadeia um quadro anêmico. No caso da doença renal crônica, ela está tanto atrelado a uma deficiência, no caso da deficiência, da doença renal crônica, a deficiência relativa de eritropoetina está atrelada tanto ao quadro de inflamação crônica do paciente, quanto à destruição do próprio rim. O quadro clínico é caracterizado por uma fadiga, uma redução da capacidade de realizar exercícios e uma redução da função cognitiva. Vale lembrar que tem uma forte associação entre a anemia causada pela DRC e as doenças cardiovasculares, sendo principalmente a insuficiência cardíaca. Esta é a principal causa de mortalidade relacionada à doença renal crônica. O diagnóstico é feito por exames laboratoriais, que buscam avaliar tanto índices hematimétricos quanto o ferro sérico, a saturação de transferrina e ferritina. O tratamento consiste na administração de eritropoetina após as sessões de diálise e, se necessário, uma suplementação de ferro na dieta do paciente. Vale lembrar que o prognóstico de melhora é favorável e da anemia e dos sintomas proporcionados por ela. Porém, a doença renal crônica, por ser uma patologia irreversível, o tratamento é basicamente para diminuir sintomas e retardar a evolução da doença. Não é curativo. Sendo assim, vale ressaltar que a anemia e a doença renal crônica, eles têm uma relação, que ela é baseada numa síntese insuficiente de eritropoetina pelo córtex renal, fazendo com que a quantidade de células vermelhas diminua e a anemia em si se desenvolva. No que se refere à sintomatologia, as principais queixas são fadiga constante e a redução da libido, que motiva a busca do tratamento médico. Por fim, o tratamento dessas duas patologias combinadas é mediado através da normalização da função renal, que é feita pela diálise, que progressivamente corrige tanto o quadro anêmico quanto restabelece
a qualidade de vida do paciente. As referências bibliográficas utilizadas foram essas. Muito obrigada pela atenção.